Olá, gente, a paz do Senhor. Olha eu aqui novamente. Dessa vez irei reagir apenas um versículo, né? Dito por um dos irmãos, né? E esse versículo ele foi eu diria que mal interpretado. O tema hoje, né, é sobre a Terra plana. Eu sempre reajo aos vídeos, na sua maioria, sobre o pastorado feminino, só que hoje eu irei reagir a um pequeno trechinho do vídeo que fala sobre a Terra plana. A Terra é plana segundo a Bíblia. Então, note que aqui o pastor César, ele debate, assim, parece dizer que é contra, né? Que a Terra plana, ela não é bíblica, né? E o irmão Aqueles ao que lado, você taxa como né, satanistas ou coisa parecida, eles vão trabalhar. A Bíblia diz que Deus sustenta a terra sobre o nada. e o irmão logo ao lado aqui é um terraplanista, né? E aí César cita aí essa frase que ele diz que a Bíblia diz que Deus sustenta a terra sobre o nada. Vamos ver? Isso é fantástico, porque a Bíblia é o documento mais antigo a dizer. Entende que a terra está sustentada em cima de, sei lá o que você falou, mas esse versículo, Colunas. mas eu queria que você lesse, considerasse esse versículo. Esse irmão aqui é o terraplanista, né? Esse daqui é o terraplanista e esse daqui vai tentar, creio que, rebater, né, o entendimento do irmão quanto a Terra ser plana ou não, né? Mas o irmão ao lado, ele é um terraplanista. E os dois comentam sobre um versículo, e é sobre esse versículo que eu vou falar, que está em Jó 26, versículo 7. Esse texto, Vitor, a Bíblia diz que Deus sustenta a terra sobre o nada. E isso é fantástico, porque a terra... Pronto. Esse texto qual ele está dizendo é Jó 26, versículo 7. Então, ele tem como verdade quando ele diz que Deus sustenta a terra sobre o nada e que isso é fantástico. Então, ele pega a palavra de Jó como uma verdade absoluta. Não é Deus quem disse. É a mesma coisa que você pegar a palavra de Satanás quando ele tenta Jesus e diz: se me servires, tudo isso lhe darei. Aí imagina eu citando isso como uma verdade absoluta. Olha, a Bíblia diz que se tu me prostares, tudo isso lhe darei. Então, isso não é uma verdade, né? Isso é uma citação de Satanás. Satanás, ele está... É uma palavra, embora esteja na Bíblia, não é uma palavra dita por Deus, mas uma palavra dita por Satanás. Então, a citação que está em Jó 26, 7, não foi Deus quem disse, mas foi o próprio Jó quem disse. Vamos deixar ele falar. A Bíblia é o documento mais antigo a dizer exatamente isso. Logo depois, cristãos no mundo todo, e aí você pega aqueles que você acha como satanistas, coisa parecida, eles vão trabalhar com essa perspectiva para, por exemplo, a navegação ser possível e tudo mais. O que você fala diante desse texto que a Bíblia diz que a Terra está sustentada em cima do vazio, em cima do nada? Pronto, se nós tirarmos todos esses equipamentos nessa sala, essa sala não tem nada. Então, o irmão terraplanista, a visão dele também está errada, né? Por quê? Porque, na verdade, quando Jó vai dizer que a terra está suspensa sobre o nada, é sobre o nada mesmo, né? Vamos ler o versículo que Jó diz, Jó 26, cadê? Jó 26, versículo 7. Olha o título, né? Jó exalta a soberania de Deus. Então, é Jó quem está dizendo essas coisas. Aí Jó vai dizer assim, é Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre o nada. Então, essas palavras são ditas por Jó. Então, quando ele diz que é Deus, ele diz com a boca dele, Cadê Jesus? Olha aqui. Ele diz com a boca dele, é Deus
que estende o céu sobre o norte, sobre o espaço vazio, e suspende e equilibra a terra sobre o nada. Então, o irmão ali, o terraplanista, ele vai tentar desmistificar o que o pastor César leu. Mas ambos estão errados. O irmão, ele tentou deturpar o versículo, né? E o pastor César leu o versículo corretamente, porém, ele tem esse versículo como verdade absoluta. E não é verdade absoluta só porque está escrito na Bíblia, não. Tem várias frases escritas na Bíblia, né? Que nem por isso é uma verdade absoluta no âmbito de, como eu citei, né? Quando Jesus é tentado tentado pelo diabo, o diabo vai dizer lá umas palavras, né? E não é porque aquelas palavras estão na Bíblia, né? Se tu me prostrares, tudo isso te dou, é porque aquilo é uma verdade absoluta, não, né? Então, aí o pastor César, ele vai dar a entender de que a terra, de fato, está suspensa sobre o nada, sendo que não foi Deus quem disse essas palavras. Se nós tirarmos todos esses equipamentos nessa sala, essa sala não tem nada. O que é que tem a ver? Esse termo nada não significa nada, César. Agora, depois... Pronto, ele se perdeu aí, né? Embora ele esteja certo quanto a terra plana, aí ele se perdeu. E aí o pastor César, vou adiantar um pouquinho, porque o irmão ele acaba se perdendo. Vamos lá, deixa o pastor César. O vazio e faz... Nós vamos analisar a Bíblia, ou seja, a gente tem que interpretar como a gente quer. Bom, voltando aqui no texto que você não respondeu. O Jó 26,7 diz assim, ó, ele estende o norte sobre o vazio e faz, né, se tirar toda essa sala fica sem nada. Então, dizer nada, tá. O texto não diz isso, o texto diz assim, que ele faz pairar a terra sobre o nada. Parece, eu não sei se você entende hebraico, porque você citou umas duas palavras de hebraico aí, não sei se você entende de verdade, ou se você sabe essas duas palavras. Mas a palavra pairar no hebraico aí, a palavra talá do hebraico, significa pendurar, suspender. E a Bíblia diz que ele sustenta, ele faz pairar a terra, Vitor, sobre o nada. Aí eu gostaria da sua consideração sobre isso. Porque se tirar tudo dessa sala, fica nada. Não é disso que a Bíblia está dizendo. Então, o pastor César, ele leu perfeitamente. Porém, vamos ver o que Deus diz sobre essa frase de Jó? Então, vamos lá. Essa foi uma frase de Jó, né? Então, vamos ver o capítulo 38. Aqui, o capítulo 38 vai dizer o quê? Olha o que Deus vai dizer. Deus responde a Jó. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão. E indaga, ou seja, Deus pergunta a Jó, Deus questiona a Jó. Quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou seja, que aborrece o entendimento de Deus com palavras sem conhecimento. Agora, pois, prepara-te como um homem, porque eu te questionarei e tu me responderás. E olha o que Deus vai dizer. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenhas essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir? E seus fundamentos? Sobre o que foram assentados? E quem colocou a angular, a pedra fundamental? Então, Deus, ele diz que Jó não tem conhecimento nenhum, né? Quem é esse que emburrece o meu conhecimento com palavras, né? Que emburrece meu entendimento com palavras sem conhecimento. Então, Jó ali é corrigido por Deus. Agora, se você ver o capítulo 32, olha o que Jó vai dizer, o capítulo 42. Jó pede perdão a Deus. E Jó diz assim, então, Jó abre seu coração diante de Deus e declara, sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionastes, quem é este que, sem conhecimento, obscurece os meus conselhos?
De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste agora, pois ouve-me, e eu falarei. E tu questionarei, e eu te questionarei, e tu me responderás. De fato, meu ouvido já tinha ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por esta razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Então, Jó fala no capítulo 26, versículo 7, sobre os fundamentos, né, sobre a terra, né, que está suspensa sobre o nada. Deus corrige Jó no capítulo 38, né, e Jó pede perdão no capítulo 42. Então, o pastor César, ele falou o versículo 7 do capítulo 26 como uma absoluta verdade, mas não é, porque o próprio Deus corrige Jó, né? Então, embora o pastor César interpretou certo, ele, ao dizer que a Bíblia declara, né? Na verdade, a Bíblia não está declarando. Aqui quem está declarando é o próprio Jó, não o próprio Deus, que na verdade corrigiu. Agora, se nós formos ver o cântico de Ana, olha o que Ana vai dizer. Eu não estou preparada para falar, mas eu vou procurar no Google, né? Samuel 2. Vamos lá ver o cântico de Ana. Samuel 2, 1 Samuel 2, vamos ver. Vamos ver o que Ana vai dizer no seu cântico, né? Ó, aqui é o nascimento de Samuel. Kit de sobrevivência para os dias frios. Hidratação mais cheirinho gostoso. Porque no frio ninguém merece pele seca. Qual fragrância mais açucarada? Samuel. Vamos ver o canto de Ana. A oração e louvor de Ana. Então Ana proferiu esta oração: não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. Note que Ana faz o mesmo que Jó. Jó, ele engrandece a Deus com suas palavras. E Ana faz a mesma coisa, né? Mas Deus corrige a Jó. Mas Deus não corrige a Ana. Vamos lá. Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância. Pois o Senhor é Deus sepiantíssimo. Cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas o que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá, faz descer ao Seol a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, ele humilha e exalta. Ergue o pó do pó necessitado e do monte de cinza faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque o Senhor pertence os fundamentos da terra. Aqui começa o que Ana vai dizer sobre a terra. E sobre eles estabeleceu o mundo. Note, olha o que Ana está dizendo. Que Deus estabeleceu o quê? A terra sobre os fundamentos. Né? Cadê? Deixa eu colocar em verde. Azul. Ela vai dizer: ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra,
porque o Senhor pertence os fundamentos da terra. Olha a Ana falando sobre os fundamentos da terra. Ana não fala que a terra está suspensa sobre o nada. Ela vai dizer, porque ao Senhor pertence os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. Então, Ana, na sua alegria, exaltando a Deus, ela diz que a terra está sobre fundamentos. Diferente de Jó, que diz que a terra está suspensa sobre o nada. Olha aqui, Jó vai dizer que a terra está suspensa sobre o vazio, equilibrada, suspensa sobre o nada. Mas Deus faz o quê? Deus corrige a Jó no capítulo 38, como eu já li, né? E Jó se arrepende no capítulo 42. Então, esse é o vídeo de hoje, né? Bem pequeno, né? Apenas com 5 minutos, 16 minutos, né? Então, só para esclarecer mesmo o versículo em que o pastor César leu, né? Ele leu como se a Bíblia tivesse, no versículo 7 de Jó 26, estivesse de fato aprovando o sentido de que a terra esteja suspensa sobre o nada, quando na verdade quem está dizendo isso foi Jó e Deus o corrige, né? Então, obrigado, tchau, até o próximo vídeo.